aqui. Vamos lá. O Cássio, sobre esse jogo, né, contra o Bragantino. Eu até perguntava pro Ramiro, a impressão que o início da partida, o Cruzeiro vem tomando gols. Foi no Racing, foi no Grêmio, foi aqui. O que está acontecendo? É concentração? Qual que é o motivo por isso tá acontecendo nos últimos jogos? Cara, esse jogo acho que a gente acabou tomando gol e eu acabei tomando um gol defensável, podia ter agido melhor e evitado o gol. Como eu falei algumas vezes, eu não tenho problema algum de falar quando eu erro, quando eu não consigo defender alguma coisa e eu poderia ter ajudado hoje nesse sentido. Nós sabemos que era uma bola que ele era trabalhada, até porque é uma característica do Seabra, uma bola, aquele tipo de jogo ali, tipo de bola, e infelizmente a gente acabou tomando o gol e depois correr atrás. É um time que está brigando na parte de baixo da tabela, acabou se fechando, a gente teve dificuldade mais no primeiro tempo, no segundo a gente conseguiu criar um volume grande de jogo. Acho que é difícil você falar em injustiça, mas nós não merecíamos perder esse jogo e a gente conseguiu um empate, que é um ponto importante. E agora temos mais 2 partidas para em busca de 2 vitórias para classificar para Libertadores. Qual que é a conversa entre vocês ali sobre esses 2 jogos agora, depois da perda da Sul-Americana, para tentar colocar o Cruzeiro de volta depois de 6 anos na Copa Libertadores da América? Completamente comprometido a levar o Cruzeiro. Não sei se é oficial ou não oficial, assim, eu acho que é um erro não ter torcida esse jogo contra o Palmeiras. Entendo, e eu acho que o governo de Minas Gerais está tentando fazer algo para não ter brigas, para não ter, vamos dizer assim, uma carnificina, alguma coisa, e evitar. Eu acho que eles estão certos. Eu acho que de repente falta a conversar com o Palmeiras, entrar em acordo com o Cruzeiro, de repente num jogo do ano que vem no Brasileiro a nossa torcida não possa ir no jogo, alguma coisa, porque é um jogo muito importante para nós, é um jogo que, no meu ponto de vista, de repente é um jogo para 50, 60 mil pessoas no estádio, é o nosso jogo da temporada, a torcida sabe da importância e nós jogadores sabemos da importância da nossa torcida no Mineirão, o quanto ela é importante, o quanto ela nos ajudou agora esse último jogo, quanto mesmo depois de ter perdido o título, a torcida foi lá, quem foi no estádio apoiou, ajudou. Infelizmente não ganhamos, a torcida vaiou no final, que faz parte, elas estão no direito dela, mas perante ao jogo eles apoiaram, então não sei se há possibilidade de voltar atrás ou não, assim, mas seria importante, principalmente nesse próximo jogo que é em casa, a gente contar com a nossa torcida e estar completamente comprometido. Acho que agora tem um confronto direto, as 2 equipes que estão na briga com a gente, e uma vitória nos coloca numa posição de estar dentro do grupo que vai para a Libertadores. Obrigado. Palavras do Cássio falando com a gente aqui. Tá aí a palavra do Cássio. Antes o Ramiro queria sua análise sobre as entrevistas dos jogadores do Cruzeiro aí na zona mista, Nath. Bom, o Cássio já respondeu, né? A questão do gol, ela assumindo aí que era uma bola defensável. Como eu disse, eu acho que é um lance que um goleiro do gabarito do Cássio não sofre mais de uma vez na temporada, e ele assumindo aí que era de fato uma bola defensável. E aí ele falando do comprometimento, né, que o grupo está muito fechado com esse objetivo. Agora, mais do que o discurso, esse comprometimento tem que ser visto, melhor dizendo, na prática, dentro das 4 linhas. E quando eu falo disso, eu não acho que é necessariamente uma questão de falta de entrega ou corpo mole, não é isso não, mas é porque o Cruzeiro às vezes entra numa rotação muito baixa nos jogos, sabe, com uma morosidade muito grande. É claro que o cenário de ter saído em desvantagem nos últimos jogos compromete muito. O Ramiro falava sobre isso, né? Você toma o gol antes, o adversário se fecha. E o Cruzeiro enfrentou agora o Grêmio e o Bragantino na sequência, 2 times que vivem uma situação delicada no campeonato. A do Bragantino é muito pior que a do Grêmio, mas o Grêmio ainda vivendo uma situação de tensão, de pressão. Hoje venceu o São Paulo, aí as coisas clarearam mais. Mas o Grêmio também se fechou um pouco no Mineirão. O Bragantino ainda mais hoje, jogando em Bragança Paulista. E aí você precisa de mais criatividade do Cruzeiro, de mais transpiração, de mais velocidade com a bola, né? De mais jogadas de agilidade, de triangulação. E o Cruzeiro não tem conseguido ter isso. Até porque, coletivamente, é um time que tem oferecido pouco. Então, entra um pouquinho desligado, numa rotação meio devagar, aí toma o gol primeiro, aí força o time a ter a bola e ser muito criativo e o time não consegue. Aí o tempo vai passando, aí a ansiedade vai aumentando, e aí o gol não sai, e aí vira aquele tumulto, aquela confusão. E aí parte para um abafa,
que já é muito mais da base do coração, que foi o que aconteceu hoje. O gol saiu, poderia ter saído o segundo, repito, mas é muito mais no talento e no coração do que numa organização tática. O Ramiro falava, né? Já deu tempo de ter aprendido o que o Diniz quer. É claro que ainda é um tempo curto, mas no futebol, ainda mais com o nosso calendário, acaba que a quantidade de jogos que o Diniz tem, eu vou até conferir aqui quantos jogos são, né? Diniz no Cruzeiro agora no Brasileiro são 9 jogos, né? Então, isso é um recorte grande para a nossa temporada, mas eu acho que, na prática, eu ainda sinto o grupo um pouco perdido, mas os jogadores vão sempre tentar minimizar isso, né? Dizer que já houve a ruptura. Agora, eu acho que o Diniz não consegue simplificar também as coisas para o Cruzeiro, porque quando ele simplifica, na maior parte das vezes ele não simplifica. Mas no jogo contra o Grêmio, por exemplo, quando foi um Cruzeiro mais vertical, mais objetivo, as coisas funcionaram melhor. Mas não é sempre que isso acontece, né? Ele tem a preferência por um jogo mais lento, um jogo de mais troca de passes, desde a defesa. Mas assim, hoje o Cruzeiro, por exemplo, não sofreu na saída de bola. Mas não sofreu por quê? Porque o Bragantino não pressionou. Porque o Bragantino estacionou o ônibus lá atrás e ficou esperando o Cruzeiro. Já tinha 1-0 no placar. Então, realmente é o time que está melhorando ou é o cenário dos jogos? Eu não vejo muita evolução nesse Cruzeiro do Diniz, para ser bem sincera, por mais que o Ramiro tenha dito aí que a ruptura já aconteceu e que já deu tempo de ter aprendido nos jogos, eu não tenho enxergado muito isso não, viu, Rafa? Natália.